E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos para a segunda etapa, né, do vídeo relacionado à nossa Curado 151 HG MGL. Hoje vamos fazer a desmontagem desse equipamento, vamos conhecer todos os detalhes internos dela e vamos falar um pouquinho sobre a mecânica, vamos falar o que a gente tem de legal aqui e o que a gente tem de não tão legal também, tá? Então, como de praxe, vamos começar abrindo aqui a tampa, vamos tirar o carretel daqui. Lembrando que essa carretilha, a tampa fica presa ali no chassi, tá? Quando você soltar ela, tome cuidado, porque eventualmente, se você forçar aqui, acabar torcendo, você pode acabar estragando aqui o encaixe da tampa com aquele pino ali, tá? Nós não temos parafuso aqui por dentro, então podemos deixar essa carretilha com a tampa fechada, né? Vamos começar tirando aqui a travinha da porca da manivela. Lembrando que é uma trava de plástico. Muito cuidado com essa porca, porque ela é uma porca que tem pouca pega. Então se você encaixar a chave aí de mau jeito, você vai acabar estragando ela, o que não é interessante. Achar uma porca dessa é difícil, a Shimano cobra caro nas suas peças de reposição, então tem que ter bastante cuidado. Aqui a manivelinha muito bonita, super bem acabada. Ó, o sistema de clique do drag fica fixo aqui na tampa. Abaixo dele temos ali a mola. Logo depois temos uma porca aqui que é feita de alumínio. Aqui temos a porca feita de alumínio. Essa arruela aqui me parece ser feita de bronze. Ela tem um revestimento aqui semelhante a um teflon. Abaixo dela nós temos uma arruela com barriga, com a barriguinha para cima, outra arruela com barriga, com a barriga para baixo, e mais uma arruela amarelinha, que essa aparentemente é feita de bronze, tá? Ela é estreitinha, porém ela é uma arruela um pouquinho mais grossa. E lá no fundo nós temos ali o rolamento. Assim como acontece lá na Curado 71 MGL, esse rolamento roda praticamente solto aqui dentro do corpo da carretilha, o que ao meu ver não faz sentido nenhum. Tirando o botão da sintonia fina, ele não tem ponto a ponto, já comentei isso também em outros vídeos. Aqui nós temos o rolamento de apoio do carretel, lembrando que o carretel dessa carretilha não tem rolamento diretamente nele, então esse primeiro rolamento aqui de fora é quem faz o apoio do eixo do carretel, tá? Então aqui nós temos esse rolamento com furinho pequeno. Abaixo dele nós temos aqui, ó, um anelzinho de borracha. Depois nós temos aqui uma pecinha de plástico, que seria uma espécie de um calço. E lá no fundo nós temos o rolamento que apoia a ponta externa, né, desse pinhão. Os parafusos, e pelo menos esse parafuso veio extremamente apertado. Tome muito cuidado quando for desmontar essa carretilha, porque os parafusos têm um encaixe muito pequeno, tá? E ele vem muito apertado, então é muito fácil estragar esse parafuso, tá, pessoal? Ó, muito apertado mesmo. Muito cuidado aí. Se começar a tirar, perceber que ele tá muito duro, você não faz força, tá? Mantenha a chave naquela força inicial ali, que ele vai destravar. Então, ó, muito cuidado para não estragar a sua carretilha, tá? Então, ali são dois parafusos de rosca fina, já que eles ficam presos no alumínio, né? Aqui na parte de dentro, um parafuso de rosca grossa na frente. E aqui na parte de trás também um parafuso de rosca grossa, tá? Os dois de rosca grossa têm o mesmo tamanho e os dois de rosca fina também têm o mesmo tamanho. Então aqui nós temos, ó, o rolamento que apoia o eixo da manivela, a bucha do antirreverso e o típico antirreverso da Shimano, né? Que é um rolamento bem pequeno em si e ele tem aqui os micro roletes. É um rolamento excelente, um rolamento que dura muito tempo. Aqui o rolamento de apoio do pinhão, né, que fica dentro aqui da sintonia fina, tiramos ele dali. O pinhão que é semelhante ao das demais carretilhas atuais da Shimano, né, não tem nada demais nele aqui, feito de bronze, ele é um bronze assim mais clarinho. O suporte do pinhão, como eu já comentei lá no outro modelo, também ele não tem um reforço de aço. Olha, aqui já é um ponto que eu já começo a ver melhorias em relação à Curado 70, tá?
Então aqui a gente já começa a ver o porquê dessa carretilha ser um pouco mais leve. Vocês vão lembrar que lá no review da Curado 71 MGL, eu comentei sobre uma, entre aspas, uma deficiência no freio que eu não gostava, né? Lá ela vinha com um disco desse mesmo tamanho, aparentemente, porém ele era feito de aço, uma chapa mais fina, porém ele tinha uma curvatura, né? Ele era meio côncavo assim. Aqui nós temos um disco feito de alumínio, e agora toda essa borda desse disco apoia no disco de carbono. Ou seja, agora nós temos o disco de carbono trabalhando por completo, ao contrário do que acontecia lá na 71 MGL, onde somente a quina, as bordas deste disco trabalhavam. Agora aqui não, agora ele trabalha por completo, tá? Muito legal. Comentei lá também que aqueles discos de aço poderiam ser feitos de alumínio, e nessa carretilha já trouxeram essas melhorias, tá? Então, assim, ponto positivo é para Shimano. Aqui, aquela mesma coroa linda que nós tínhamos lá na 71 MGL, né? Essa catraca lá na 71 MGL era feita de aço, e aqui ela também é feita de alumínio. Então, mais um ponto positivo. Então, essas duas peças são praticamente as responsáveis pela redução de peso aí desses 10 gramas, né? Em relação a uma carretilha e outra. E por último aqui nós temos esse disquinho de carbono, que também é semelhante ao do outro modelo, porém ele me passa a impressão de ser um pouquinho menor, tá? Inclusive esse disco aqui, ó, ele me passa a impressão de ter uma borda um pouco mais fina também, embora a grossura dele seja semelhante. Aqui nós temos o eixo da manivela, é feito de alumínio. Vamos tirar aqui para a gente dar uma olhada. Aqui na parte de baixo dele temos um rolamento também. Aqui, ao contrário do modelo 71 MGL, nós não temos as torres das molas em metal. Aqui, infelizmente, ela é feita de plástico. Não sei se existe a possibilidade de trocar uma pela outra, pode ser que sim. Mas também essa troca aqui do material acaba colaborando, né, para a redução do peso da carretilha, né? Por mais que seja ali meio grama, 1 grama, de diferença de peso entre aquela chapinha de metal e essa de plástico, pode fazer alguma diferença. Eu particularmente preferia que ela viesse com aquela pecinha feita em metal, mesmo que ela ficasse aí 1 grama a mais, né? Aqui dentro nós temos mais um rolamento, então a gente conclui que essa carretilha é especificado que ela tenha 6 rolamentos, né? Então aqui nós temos um da parte interna do pinhão, 2 da parte externa do pinhão, 3 com o de apoio da manivela, 4 com o de apoio da pontinha do eixo do carretel, 5 com o interno do eixo da manivela e 6 com o da tampa, né, que apoia a outra extremidade do eixo do carretel. Então, deixa muito claro para a gente que nós não temos rolamentos aqui também no eixo sem fim, tá? Nós vamos abrir, desmontar também e ver se existe a possibilidade da pessoa colocar, pelo menos trocar a bucha, né, pelo rolamento. Aqui eu não julgo como necessário desmontar, porque vocês já conseguem ver o que a gente tem em relação às peças aqui. Nós temos o chassi em alumínio, temos essa parte preta, esse bloco preto feito de plástico, o rolamento fica aqui na parte de dentro, o suporte aqui que segura o gatilho é feito de aço, o gatilho é parafusado por um parafusinho aqui na parte de dentro, tá? E esse bracinho articulado é o mesmo que é usado lá na 71 MGL. É uma chapa de aço que ela é moldada, né? Que ela foi dobrada para ter esse formato. E todo esse mecanismo, ele usa somente uma mola aqui na parte de baixo, que é uma mola um pouquinho maior, e ela usa um arame também um pouquinho mais grosso. Uma coisa que eu reparei aqui, pessoal, lá no primeiro vídeo, acabei não comentando com vocês, mas é o seguinte: quando a gente abre a tampa aqui, ó, se a gente forçar ela um pouquinho para cima, essa borda preta aqui, que se encaixa aqui no corpo da carretilha, né, que pega em volta do carretel, ela esbarra nessa moldura aqui da carretilha, tá? Na quina dela aqui, ó. Então, se a gente puxar ela aqui e fazer um pouquinho de força, ó, dependendo da forma que você girar, você pode acabar marcando a estrutura externa aqui dessa carenagem frontal. Então é interessante, se eventualmente for girar essa tampa, faz um pouquinho de força com ela para puxar ela um pouquinho mais para fora, para você não arranhar
essa peça aqui. Uma coisa boba, mas que para algumas pessoas pode fazer a diferença e que se arranhar, com certeza a pessoa vai ficar um pouco chateada, né? Outra coisa que eu percebo é o seguinte, ó. Essa partezinha verde aqui, ó, ela não é feita de metal, tá? Ela é uma pecinha feita de plástico que ela é encaixada aqui no chassi, tá? Ela é independente da carenagem frontal e também é independente do chassi principal aqui. Do outro lado, a tampa já faz o acabamento, que seria esse biquinho aqui, tá? Porém, desse lado aqui, foi adicionado aqui mais um pedacinho de plástico, né? Para dar esse acabamento ali. Bem facinho de tirar aqui a carenagem, soltou o parafuso lá, ela praticamente já sai, né? Muito cuidado com aquele parafusinho, porque se arrochar ele, ele vai quebrar aquela estrutura ali e depois fica ruim para você arrumar essa carenagemzinha. Ela acaba soltando com facilidade, colar ela não é legal. Assim como na modelo 71, aqui a porca também é feita de plástico. Abaixo dela tem aqui uma roelinha pequenininha. A unha também é semelhante, né? Lembra que eu falei para vocês que a unha dela tem um buraquinho com uma rosca aqui dentro? O que é muito bom na hora de tirar, porque você pode enroscar um parafusinho ali, caso tenha alguma dificuldade para remover ela, né? Então, ó, tirando aqui o eixo, nós não temos a possibilidade de adicionar rolamento nessa pontinha que fica do lado da tampa, tá? Mas temos a possibilidade de colocar rolamentos aqui, né? Aquele mesmo problema que eu já relatei lá na outra, nós temos um eixo de plástico rodando dentro de uma bucha de plástico. Eu não acho isso interessante, eu acho que isso é uma economia porca, a carretilha é muito cara, um rolamento aqui não faria diferença, né, no preço final desse equipamento e com certeza deixariam os compradores, né, muito mais satisfeitos. Aqui eu percebo o seguinte, esse eixo de plástico, até para manutenção, ele pode ser um problema. Porque essa trava aqui, essa arruela de pressão que fica presa nesse rebaixamento que tem aqui no eixo, dependendo da quantidade de vezes que a pessoa tirar e colocar essa trava, isso aqui simplesmente pode machucar o pescocinho desse eixo e ele acabar ficando frouxo. Então a pessoa vai ter mais um problema, né? Aqui nós temos a estrutura do guia de linha feita de plástico mesmo, a capa do eixo sem fim é feita de plástico, esse mancalzinho aqui que faz o serviço de bucha também é feito de plástico, tá? O que fica desse lado aqui. Então assim, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre mecânica, né? Eu vejo aqui pontos de evolução, ao mesmo tempo que eu vejo coisas assim que não fazem muito sentido ainda, né? Os pontos de evolução aqui eu pontuaria como a troca daqueles discos de aço por esses discos de alumínio. Então a gente continua tendo uma carretilha boa, uma carretilha razoavelmente forte, porém temos uma carretilha mais leve. Então nós ganhamos, né, na questão de peso. Temos aqui também uma quantidade assim de rolamentos que eu diria suficiente. Não é uma quantidade boa, mas é uma quantidade suficiente. A gente concluiu que temos aqui 6 rolamentos de esfera. Então a gente conclui também que nós não temos rolamentos aqui na manivela, tá? Então aqui nós temos buchas. Existe a possibilidade de trocar, pelo menos isso pode ser trocado, né? Aqui outra coisa que a gente observa é que eles trocaram o material da estrela de fricção, né? Lá na 70 e 71 MGL nós tínhamos uma estrela feita de alumínio e aqui nós temos uma estrela que é feita de grafite ou de carbono, não sei que material é esse. Ela é bem levinha. Eu particularmente preferia que ela fosse de alumínio, mas ao mesmo tempo eu entendo o porquê deles terem trocado esse material, porque como a ideia era trazer uma carretilha mais leve, se eles mantessem essa estrela em alumínio, eles não conseguiriam reduzir, né, esses 10 gramas aí de peso em relação a uma carretilha e outra. Mas de toda forma é uma estrela muito bem feita, muito bem acabada. Ela passa a impressão visualmente de ser feita de alumínio, mas não é, né? Aqui é só impressão mesmo, tá, pessoal? Outra coisa que eu gostaria que a Shimano melhorasse, né, passasse a produzir de forma diferente, é o suporte do pinhão, tá? Não é comum as carretilhas da Shimano estragarem o suporte do pinhão. Até porque, como eu comentei no vídeo do outro modelo, o pinhão dela é muito bem feito, muito bem acabado. Então ele não tem uma parte áspera ou
pontiaguda aqui na parte de baixo que pudesse danificar esse pinhão. Mas de qualquer forma, se ainda assim ele tivesse aqui um reforço de aço, com certeza daria muito mais segurança, né? Daria uma vida muito mais longa para esse suporte. Então eu acho que sim, é uma coisa que já poderia estar sendo modificada também. Poderia ser feito igual a Daiwa fez lá na Tatula 80, colocar apenas aquele pontinho de aço aqui, ó, que já daria um reforço muito legal para essa peça. Ponto mais negativo que eu vejo aqui é em relação a esse eixo sem fim feito de plástico, juntamente com essa bucha aqui. Como eu comentei lá no outro vídeo também, vou lembrar sempre isso, por mais que esse eixo fosse feito de plástico, seria essencial que no lugar dessa bucha tivesse um rolamento, tá? Isso amenizaria demais o desgaste, né, desse eixo nesse local aqui onde tem contato com a bucha. A mesma coisa seria interessante que fosse feito nessa pontinha aqui. Ao invés de ter aquele mancalzinho lá, seria muito melhor que tivesse uma bucha, porque a gente poderia pelo menos trocar essa bucha por um rolamento. Mas infelizmente sim, são escolhas que as empresas fazem que deixam a gente simplesmente limitado, né? A gente não consegue fazer nada de melhoria em relação a essas besteirinhas que eles fazem com nossos equipamentos, tá? Aqui nós temos a mesma coroa super bem feita, né? Uma coroa que dá gosto de ver. É uma coroa extremamente bem acabada, extremamente bem usinada. Porém, tem um problema muito grande, né? As pessoas quando compram uma carretilha da Shimano, elas não têm muita noção, a maioria pelo menos, não tem muita noção que uma coroa dessa pode chegar a custar R$400. Ou seja, tendo em vista o valor do Brasil, é quase um quarto do preço desse equipamento. Se a gente pega uma carretilha da Marine, a gente paga aí em torno de 100, R$150 numa coroa. Já uma carretilha da Shimano, a gente vai pagar no mínimo, uns R$300, 350, geralmente girando aí em torno de 400, dependendo do modelo, podendo chegar a R$700. Então assim, eu já vi várias pessoas vendendo esses equipamentos com coroa danificada por preço de banana, simplesmente pelo fato de que a coroa é muito cara e a pessoa não teve condição ou não julgou, né, como interessante fazer a troca dessa coroa. Então assim, vale muito a pena pensar, parar, estudar, avaliar as possibilidades e ver se realmente vale a pena adquirir um equipamento desse. Você pensa, compra uma carretilha dessa por R$1.500. Aí daqui 1 ano, 2 anos, de repente, você danificou. Ah, fui para a Amazônia, usei essa carretilha e estraguei a coroa dela. Pode acontecer. O pessoal vai usar em pesqueiro, pode acontecer também. Volta, vai fazer um orçamento que fica em R$500 para trocar essa peça. E aí, vale a pena? Um equipamento que já te custou R$1.500 vai te custar mais 500? Então assim, tem que pensar muito, tá? Não estou falando aqui que não vale a pena, só estou alertando que o custo é muito alto, beleza? Então basicamente é isso, vamos montar ela aqui novamente e a gente volta depois concluindo a nossa análise aqui. Pessoal, então finalizamos aqui a montagem na nossa Curado 151 MGL. E olha, eu gostei, tá? Para ser sincero, eu gostei. Eu não vou dizer que aqui temos melhorias em relação a Curado 71 MGL, mas nós temos mudanças, né? As melhorias aqui, elas não fazem da carretilha melhor, elas fazem da carretilha mais leve, né? Que foi a troca de algumas peças que eram feitas de aço por peças feitas de alumínio. E nós também temos agora como vantagem que o disco de carbono tem um contato completo com o disco de alumínio.
né? O que não acontecia no modelo anterior. Então antes a gente tinha um drag que funcionava de forma parcial, né? Porque ele não exercia todo o seu trabalho. E agora nós temos os discos trabalhando de forma como deveria ser, né? Todo ele tem contato com o disco de alumínio. Então isso vai melhorar o drag com certeza. A gente ainda bate numa tecla que é esse eixo sem fim de plástico, né? Então assim, eu acho que isso aqui foi usado por um tempo, viu que as pessoas reclamaram, poxa, já passou da hora de trocar, né? Além disso, nós temos também buchas em um lugar que era muito simples e barato colocar um rolamento, né? E outro ponto que daria para a gente colocar um rolamento, ele simplesmente foi fechado, né? A gente foi limitado de colocar um rolamento naquele ponto, né? Que seria desse lado aqui do eixo sem fim, simplesmente porque tem um mancal ali que não permite que não nos dá essa possibilidade. Então, assim, eu acho que dessa carretilha, para mim, é o maior ponto negativo, tá? No geral, eu gostei bastante dela. Achei o peso dela legal, o formato dela bastante legal. Embora eu prefira a cor e o formato do modelo 71 ou modelo 70, né? Que é o modelo anterior. Então, assim, eu acho que aquele formato me agrada mais e a cor também me agrada mais. Mas no geral é uma carretilha linda, né? Uma carretilha assim com acabamento impecável, a pintura extremamente bem feita, não temos rebarbas, não temos coisa mal encaixada. Então assim, é o que a gente já espera mesmo da Shimano e é o que a gente também espera de uma carretilha que no Brasil custa R$ 1.500, né? Então isso não é favor, isso é obrigação. Agora, pessoal, entra uma questão assim um pouco polêmica, né, que é a recomendação para esse equipamento. Às vezes eu acho chato recomendar o equipamento, falar para qual finalidade ele é, principalmente quando a gente lida com equipamentos caros, porque a gente vai lidar com um público muito diferente, né, um público que muitas vezes tem mais condição de investir, então esse público ele acaba sendo um pouco mais crítico a opiniões. Então é difícil a gente chegar e opinar e falar que esse equipamento pode ou não pode, deve ou não deve ser usado em determinadas situações de pesca. Então assim, se eu fosse comprar esse equipamento, se eu fosse para a Amazônia, eu usaria ele lá, né? Eu acho que é uma carretilha que tem um porte para isso, que tem um carretel que comporta uma boa capacidade de linha. É um equipamento que tem uma mecânica, vamos dizer que razoável. Infelizmente, pode ser que esse uso acabe deteriorando essa coroa e esse pinhão mais rapidamente. Mas para um uso esporádico, para um uso eventual, eu acho que pode sim ser usado. Eu não recomendaria para usar em pesqueiro, mas mesmo assim eu já conheço pessoas que usam e outras pessoas vão comprar e vão usar também. Então assim, como eu sempre falo, isso aí é por conta e risco de qualquer um. Mas ao meu ver, é um equipamento assim bastante versátil, né? Dá pra pescar tucunaré azul, amarelo, traíra, de repente um trairão, de repente um tucunaré azul. Eu acho que pode sim, tá? Isso aí é claro que a pessoa tem que ter conhecimento do seu equipamento, saber como manusear o seu equipamento para poder tirar dele o máximo de proveito, né, e o máximo de durabilidade. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo a todos vocês. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!